aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregou ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao segundo ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Então, gente, essa lição ela já começa, né, no título, né, que é o aproveitamento. E toda vez que a gente tem uma oportunidade de conhecer algo, é preciso, primeiro, que a gente entre em contato com esse algo novo, né, com esse algo desafiador. Depois que a gente vivencie, né, esse algo, né, e através das experiências dessa vivência, a gente passa a compreender, então. E a compreensão faz com que a gente tente internalizar em nós, né, tente trazer esses ensinamentos para a nossa vida. E a partir disso, então, a gente não precisa mais se esforçar, porque o nosso próprio exemplo, ele arrasta. O nosso próprio exemplo no bem, ele vai arrastando as pessoas. E é exatamente esse convite que Paulo nos faz, né, para que a gente experimente isso na nossa fé, na nossa doutrina, né, para que a gente se ocupe no ensinamento que a gente está recebendo, para que o nosso aproveitamento seja manifesto a todos, ou seja, que a nossa mudança interna, ela aconteça de uma forma tão forte, tão intensa e tão verdadeira, que o nosso exemplo também ilumine a todos que estão ali ao nosso redor. Então, muitas vezes, e é preciso que a gente vigie em relação a isso, a gente quer converter antes de internalizar, né? A gente quer divulgar antes de praticar, sem, então, aproveitar realmente o que aquele ensinamento tá trazendo para nós, né? E, geralmente, quando ele vem, não é para a gente exatamente de compartilhar com o outro. Muitas vezes é para, primeiro, a gente aproveitar. Mas a gente quer atropelar as coisas, quer sair disseminando sem internalizar, né, na nossa própria reforma íntima. Então, e outra coisa que é muito importante a gente compreender é que nem sempre aquilo que é perfeito para mim se encaixa perfeitamente na vida do outro, né? Isso em todos os aspectos da vida, tanto na política, quanto na religião, na opção sexual, enfim, todas as nossas ideologias, nem tudo que é bom para mim vai ser bom para o outro. Então, que a gente não tente impor a nossa verdade violentando a verdade do outro, né? Tem uma frase que Chico traz para a gente, que eu levo para a minha vida, e eu acho que todos nós podemos nos esforçar para fazer também. E ele diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, que a gente sempre foque na nossa reforma íntima, né, e em dar o nosso melhor, sem exigir nada em troca do outro. E essa é a nossa mensagem inicial, Fezinha. Foi muito boa. Foi muito boa. E fechou perfeito com essa frase do Chico, que é uma lição de vida para a gente, né? Bom, gente, vamos começar então falando do planeta Terra, né? Que é onde nós moramos, que é esse mundo de provas e expiações. A gente está caminhando aí para o mundo de regeneração. Vocês percebem que a gente fala isso, né? Desde a época do Kardec, né? Então, assim, a gente vai desencarnar, reencarnar, a gente vai escutar que está passando pelo mundo, né? Para chegar na regeneração, né? Então, mas porque isso é um esforço realmente que depende da gente. Vale lembrar que a Terra é um dos planetas de provas e expiações, né? Existem outros, da mesma forma que tem outros mundos primitivos, né? Como a gente falou já em outro evangelho. Então,
nós temos, né, então, depois os mundos, né, regeneradores, os mundos superiores, celestes, enfim. Então, a gente vai tendo essa progressão conforme, né, nós, né, vamos progredindo moralmente, intelectualmente falando, né. Então, nesse momento em que a gente está, né, nesse planeta que nós vivemos, a gente está tendo uma grande chance de aprendizagem, uma grande oportunidade, né, de ensinamentos e aprendizagens no nosso dia a dia, né, com as nossas convivências, com as nossas relações sociais, as nossas relações em família. Então, é a gente entender esse mundo, né, por mais que tenham muitas coisas difíceis, às vezes, de serem entendidas, né, que você fala assim, meu Deus do céu, mas entender tudo isso como um processo realmente de aprendizagem, né, e ensinamentos, né? São oportunidades tanto de expiações quanto provações. Lembrando que expiação, ela é sempre uma prova compulsória, você não consegue fugir daquilo, quando a gente está falando de expiações. As provações, né, já são diferentes, né? Você pode, né, ter uma escolha, né? Imagina, você chega lá, você conversa com o seu mentor, né? Então, ó, Fernanda, você tem que passar, aí a gente quer resolver tudo já numa existência, aí ele, menos que você não vai dar conta, minha filha, né? Então, vai com calma, vai com calma, entendeu? Não pega tudo isso aí pra você que você vai chegar lá e eu falo assim, você quis tudo, não lembro mais, né? Então, a gente brinca assim, mas a verdade é que se a gente for parar para pensar e a gente é só olhar para o nosso interior e a gente vai saber, né, as nossas tendências, os nossos vícios internos, as nossas inclinações, a gente vai ver que a verdade é que a gente já vem em débito, gente. A gente vai parcelando em suaves existências, mas a gente conta com a misericórdia divina, né? Então, nessas horas, a gente realmente conta com a misericórdia divina, porque se fosse ferro e fogo, né, Fê? A gente já estava devendo já no cartão de crédito das vidas. E essa é a importância também da gente se alinhar às lições do Evangelho, né, amiga? Porque cada vez que a gente se aproximar mais das lições que Cristo nos deixou, cada vez que a gente se alinhar mais com esse modelo e com esse guia, a gente vai passar a errar menos, né? E a gente vai passar a se aproximar mais, então, de Deus. Então, quando a gente tem esse propósito na vida, quando a gente compreende essa visão que Jesus nos traz da vida futura, né, a nossa visão não fica mais tão limitada, ela fica mais abrangente e a gente consegue se alinhar à vontade do nosso Pai de amor, né? Sim, com boa vontade, né? Sim. Nossa. E aí a gente pergunta, né, mas como é que a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações? Porque às vezes parece que a gente tem situações muito primitivas, né? E a gente tem mesmo, porque o planeta a gente não tem, ó, a partir daqui, neste momento aqui é provas e expiações, aqui da linha para cá é primitivo, da linha para cá é provas e expiações, da linha para cá é regeneração. Não é isso, assim, é uma transição, né, Fê? Até porque então a gente tem espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, e a gente vai convivendo junto, justamente para melhorar, né, todo mundo. E né? os bons vão arrastando, e os bons vão os que estão um pouquinho arrastando, atrás. né? Então, assim, a gente é arrastado pelos melhores, né, e a gente vai arrastando, né, os que estão mais embaixo. Mas, às vezes, a gente vê comportamentos ainda muito primitivos, inclusive no nosso mundo, né? A gente vê coisas muito boas e muito positivas, e às vezes, né, em contrapartida, a gente vê absurdos, como, né, você vê em qualquer noticiário, assim, a gente fica muito assustada com as coisas que ainda acontecem nos dias de hoje. Mas os mundos primitivos, eles são destinados àquelas primeiras encarnações dos espíritos, né? Então, assim, é um mundo realmente, assim, é um mundo, né, inferior ao nosso, né? E aí, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo, então, o planeta em si, a população, vai passando, então, por esse processo, né, de provas e expiações. Lembrando que nós temos essas, como que fala, né, essas qualidades inatas, né, que nós vamos trazendo, né, com a gente, e a gente vai, então, realizando, então, esse processo, né, e uma coisa que é importante, né, quando a gente está vivendo, né, nesse mundo, assim, com tantas dificuldades, né, Fê, com tantas diferencialidades, isso não é ao acaso, né? Então, assim, não é Deus que vai lá e está fazendo uma punição, como algumas pessoas falam, porque o mal não é de Deus, né? Então, assim, isso é reflexo, na verdade, de muitos comportamentos nossos, né, dos nossos comportamentos. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, né, que ele diz assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra?
E a resposta dos espíritos superiores é não. Vivemos-las em diferentes mundos, né? E as que aqui passamos não são as primeiras e nem as últimas. Porém, né, são, porém, as mais materiais e ainda distantes da perfeição, né? Então, assim, a gente não está nas nossas primeiras encarnações aqui na Terra, mas a gente ainda está longe, gente, de ser um espírito, assim, de luz, assim, muito evoluído dos mundos celestes, né? E a gente ainda, como diziam os espíritos, estamos longe dessa perfeição, né? Então, a gente tem que comer muito arroz, feijão. E é por isso que muitos dizem que a gente está aqui na Terra e a Terra é o nosso planeta escola, né? O nosso planeta hospital, porque a gente ainda está numa situação de muitas enfermidades espirituais que a gente precisa corrigir e a gente precisa passar por esse hospital, por esse tratamento, né? E por isso tem tanta dor e tanto sofrimento, porque nós ainda estamos afastados da lei divina. E aí, quando a gente precisa passar por esses momentos de dor, por esses sofrimentos, muitas pessoas ainda se desconectam do alto. Por quê? Eu estava lendo um livro, que é um livro de Haroldo Dutra, que é Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária. E ele, lá no início do livro, ele conta um fato, ele teve um contato com um cientista, não me lembro em que ocasião, e esse cientista dizia, de uma forma assim, muito profunda, talvez até com uma mágoa muito grande no coração, que ele tinha rompido com Deus. E aí perguntaram para ele, né, mas por que você rompeu com Deus? E aí ele dizia, não, eu rompi com Deus porque se verdadeiramente há um Deus, né, se existe um Deus na nossa vida, então ele não deveria permitir que certas dores acontecessem na vida das pessoas. Mas isso ainda é uma visão muito limitada, ou seja, ele está enxergando ali aquele período de tempo dessa existência agora, né? Ele não está assim abrindo a sua interpretação para que tudo começou muito antes dessa experiência e nós ainda teremos muitas vidas pela frente para que a gente possa atravessar essa nossa caminhada evolutiva. Então, depende da nossa visão, do nosso ponto de vista, né? E é muito importante a gente saber, esse tema reencarnação é muito importante para a gente compreender as dores e os sofrimentos pelos quais a gente tem que passar. Né? E a doutrina espírita, ela traz justamente isso, essa explicação de que, olha, nós estamos aqui aprendendo, né? Vai ter turbulência? Sim, vai ter, mas vai ter alguém segurando a sua mão para você atravessar isso e você vai se tornar mais forte e você vai aprender com todas essas situações. E Haroldo Dutra continua no livro dizendo, toda imperfeição gera um sofrimento, toda deformidade de caráter produz uma aflição. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência na nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. Então, sempre que a gente se afasta da lei de Deus, a gente, de uma forma ou de outra, passa por esse momento de sofrimento. Mas que a gente, então, tenha essa compreensão, que a gente consiga relembrar dessas lições para fazer. Tudo tem um propósito, né? Para pensar, então, nisso. E que a gente consiga atravessar esse momento de dor com mais leveza. Não é a situação mais fácil do mundo, né? A gente sabe o quanto é difícil passar por um momento de dor, mas que a gente tenha sempre dentro do nosso coração essa lembrança de que Deus está com a gente, Deus está do nosso lado e tudo tem um propósito na nossa vida. Com certeza. E a gente é comum, eu já escutei isso já, de pessoas, né, próximas, que falaram assim, mas eu não concordo com o que a doutrina fala, né, que a gente, né, tem que sofrer, né, sobre essa questão do sofrimento em si. Mas é uma questão de entendimento, gente, porque a Joana de Ângeles, né, a mentora, ela fala assim que a dor é necessária, né, o sofrimento é opcional. Então, a questão da dor, todos vamos passar, né, porque acho que, assim, se tem algum, assim, espírito, né, elevado, assim, dos mundos celestes, se manifeste, né, e o Geraldo fala isso, né, ele fala assim, dê aqui o seu testemunho, né, mas se não é o caso, a gente vai passar por momentos de dor, né? E aí eu queria mencionar, eu trouxe muitas coisas aqui hoje de Leon Denis, do livro, cadê aqui? Depois da Morte, do livro Depois da Morte, que é muito bom, eu super recomendo a leitura, né, Fer? E ele fala assim, tem uma parte do livro que ele fala tanto da questão da dor física quanto da dor moral, né? Então, ele fala sobre que essa dor, na verdade, ela trata-se de consequências, né, como você comentou, de longos períodos, né, que a gente passou, né, das nossas existências, que a gente foi passando pela inferioridade,
né? Por isso que eu falo, se a gente olhar no nosso íntimo, se a gente fala assim, nossa senhora, é uma pessoa boa, por que está passando por essa dor? Mas a gente não sabe o que a pessoa fez no passado, seja nessa encarnação ou em outra, né? E tudo está relacionado. Se a gente faz mal a alguém, uma pessoa que já está assim, minimamente com 5% assim, de empatia, você vai querer fazer o quê? Você vai querer reparar esse erro, né? Você vai querer tentar corrigir essa dor, né? E às vezes essa correção é a gente também, né, se colocar, tirar do nosso para dar para o outro, né? Numa situação que às vezes a gente faltou, né, com a outra pessoa. E ele continua, ele fala assim, é uma advertência necessária, porque ela nos obriga a concentrar-nos e a refletir, né? E ela nos dá força para domar essas paixões. A dor é um caminho de aperfeiçoamento. É lindo, né, quando a gente fala, é difícil vivenciar isso, como você falou. Mas é a gente se apegar realmente a essas verdades e não enxergar só a questão terrena do nosso tempo limitado, enxergar a nossa existência em espírito, né? Lembrando também que essas expiações, essas provações, elas não são aleatórias, né? Então, assim, não existe lá na espiritualidade tipo uma roleta, né? Oi, né? Então, roda a roleta e vê assim, o que vai cair de bom e o que vai cair de ruim para você, né? Não tem isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, né? De que as coisas que acontecem na nossa vida, elas não são aleatórias, né, Fê? E como diz Leon Denis, feliz daquele, né, que aceita as suas provas com resignação e as suporta com coragem, né, porque entender que a dor, né, que é essa escola, a gente vai aprender então a paciência, é onde a gente vai aprender a dissipar o egoísmo também, porque nesse processo a gente consegue às vezes tirar um pouco da nossa dor, olhar para aquela dor do outro, né, porque a gente não sabe, às vezes a dor do nosso vizinho é maior que a nossa. Então, a gente não pode olhar só para a gente, né? E uma coisa também é a forma como a gente passa por essa dor. Isso é o mais importante, né? E aí, o sofrimento, né? Como ele pode ser esse instrumento de libertação, né? Como ele diz aqui. Só que por que ele pode ser de libertação, né? Ele vai ser se a gente passar com resignação, porque se a gente passa pela dor com a revolta, com a amargura, a gente só vai estar piorando a situação para nós mesmos, porque a gente está passando pela dor e ainda está amargurada em cima dela, né, Fê? Exatamente, é justamente essa amargura, esse sentimento de rancor que faz com que a gente rompa com Deus. Sim. Né? Mas romper com Deus é sempre uma escolha nossa, porque Deus não rompe com a gente, né? Deus está sempre ao nosso lado e, assim, uma das coisas mais bonitas é a gente ter a certeza de que Ele está também disposto a nos receber todo momento que a gente decide voltar. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma escolha nossa e tudo bem a gente se demorar um pouquinho na nossa dor, né, até a poeira baixar, porque muitas vezes quando a gente sofre, a gente se perde um pouquinho de si também, né? Então, a gente precisa ter esse momento para se reidentificar, para voltar ao nosso eixo, né, para se conectar novamente com a espiritualidade. Mas que a gente faça esse esforço, e muitas vezes esse esforço é um esforço solitário, solitário no sentido de que depende muito mais da gente do que do outro. Então, é preciso que a gente queira se reconectar com o alto. Mas o alto está sempre disposto a nos receber. Então, Deus é sempre a nossa melhor companhia nesse processo, né, de reconexão com o alto. E Ele vai estar sempre nos estendendo a mão e nos ajudando nessa nossa busca. E aí eu trago um trechinho aqui de Emmanuel na mensagem Autolibertação, lá do livro Fonte Viva. Ele diz, se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e sabe que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do seu crescimento espiritual pela imortalidade. Jamais suponha que a tua dor é maior do que a do teu vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem, que é um pouquinho que a gente disse na mensagem inicial, né? Sim. Nem tudo aquilo que é perfeito e que se encaixa na minha vida vai se encaixar e ser perfeito na vida do outro. Então, que a gente tenha essa compreensão. Nós temos as nossas dores e o outro também tem as suas dores e a gente não pode comparar nenhum tipo de dor, assim como a gente também não pode comparar o amor, né? Os sentimentos, eles não são comparáveis. Com certeza. E Emmanuel, ele fala nessa mesma mensagem a questão de combater a tendência do nosso melindre pessoal, né? Então, assim, da gente achar que a nossa dor ela é maior do que a de todo mundo. E conforme você foi falando, eu até fui pensando aqui, né, assim, numa comparação
de uma reação infantil, assim, de uma criança no momento de raiva, né? Então ela vai pensar, então, seu pai sempre nos espera, né? Então assim, uma mãe ela sempre vai esperar o filho. Então assim, principalmente uma criança muito pequena que não tem maturidade emocional ainda, ela vai ter aquele processo de explosão e às vezes ela vai querer se acalmar sozinha, às vezes ela vai querer uma ajuda, um abraço para se acalmar, né? Mas o pai e a mãe vai estar sempre, né, esperando essa poeira para abraçar, ou pelo menos deveria, né, para acolher, né? Então assim, esse filho, entendendo a imaturidade emocional desse ser, né? E é o que Deus na verdade faz conosco, né? Sim. E aí, justamente nesse momento de dificuldade, quando a gente pensa, né, de uma forma não egoísta, é refletir, falar assim, em vez de se perguntar, mas por que comigo? Por que eu? Já pensou, né? A gente para se perguntar, por que não comigo? Né? Qual que é o meu privilégio diante dos meus irmãos? Né? Então, o Emmanuel ainda ele continua, né? Ele diz que é graças a essa bondade de Deus que o sofrimento e a morte nos surpreendem, né? Com oportunidades de reflexão, humildade e aprendizado. Né? E isso acontece muito, né, Fê? Assim, quantos relatos a gente encontra nos livros de Emmanuel, livros de André Luiz, tem muitos relatos assim, de uma pessoa assim, que passou toda a sua existência e no momento da sua desencarnação chega lá do outro lado e é um momento assim de muita reflexão. O próprio André Luiz, né, é um exemplo disso, né, se a gente lê, quem leu O Nosso Lar, né, assim, de muita reflexão, de muito, às vezes, entendimento, de muita surpresa, às vezes, né? E a gente não precisa esperar esse momento, não. Viu, gente? Não esperem o momento da morte, do desencarne, para fazer essa reflexão, né? A gente está passando por um momento de dificuldade agora, todos nós, o mundo todo, né? Durante essa pandemia da Covid-19, e a gente sabe que ela trouxe, então, muitos medos, né? Muitos sofrimentos, muitas despedidas, mas, ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade da gente também se reencontrar com aquilo que é essencial para nós. E durante essa pandemia, muita gente percebeu que o que é essencial é essa nossa relação fraterna com o outro, né? Então, olha quanto aprendizado também a gente recebeu com essa pandemia. Não foi só dor, né? E através da dor, a gente também encontrou o amor. Ressignificar, né? Exato. O momento. Leon Denis, nesse livro Depois da Morte também, ele fala assim, né? Que no processo de renovação, a morte e a reencarnação, elas são essenciais, porque a chance que a gente está tendo de romper esses hábitos contraídos, né? E nós temos a oportunidade, muitas vezes, de ser colocado num meio diferente, justamente para a gente poder se adaptar. Imagina se a gente, né, a gente tentar consertar, às vezes, uma situação, vivenciando a mesma situação, com as mesmas pessoas, do mesmo jeito. Às vezes você precisa dar um tempo, né? A gente afasta, vai em outro meio para fazer aquela aprovação de novo, né? Então, a reencarnação, ela é um processo muito essencial para a gente fazer essa transformação na gente, né? Então, a gente está tendo uma outra oportunidade, a gente tem numa vida um livro que está em branco que a gente vai escrever a nossa história. Só que a gente não é um copo vazio, né? A gente vem com as nossas tendências. E aí, às vezes, a gente num meio diferente, num ambiente diferente, com pessoas, né? Que, de repente, lá na nossa programação, né? Já veio já para nos querer bem, para nos ajudar nesse processo. A gente vai conseguir, às vezes, desvencilhar coisas difíceis, né, Fê? Sim. Do nosso... Que estão, às vezes, arraigadas, hábitos, né? Que estão lá muito presos a gente. Então, a gente vai conseguir... transformar isso com muito autoconhecimento, né? Então, assim, a gente realmente reconhecer, né? Olhar para dentro de si, a gente não precisa ficar expondo as nossas dificuldades, né? Assim, aleatoriamente, para todo mundo saber, mas a gente sabe as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e ter esse autoconhecimento, né, Miguel, é muito fundamental para a gente conseguir romper com esses hábitos, porque se a gente se nega a enxergar isso, a chance da gente cometer os mesmos erros é muito grande. É o primeiro passo, né, amiga? A gente compreender o que está falhando em nós, né? Para a gente conseguir consertar. Exatamente. E aí, até com uma questão assim, né? Quando a pessoa fica muito arraigada naquela questão do sofrimento, é entender, é ver justamente, é um olhar diferente, é ver o outro lado da moeda, é ver o lado bom né, de algumas situações e lembrar que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, né? Então, e Leon Denis ele fala, não é no nosso mundo e nem na nossa época, né, que a gente deve procurar o ideal perfeito, né? Não está aqui, mas na imensidade dos mundos e na eternidade dos tempos, né? É tão bonito isso, né?
É por isso que ele é o filósofo, né, do espiritismo, né, gente? Então, assim, é a gente procurar ter esse entendimento, como você disse, né? Não num momento curto da nossa existência, ou às vezes nem da nossa existência, né? Num momento curto da nossa vida. E a gente tem essa mania, né? Assim, de olhar o lado negativo. A gente já deu esse exemplo aqui em outro evangelho, vou retomar ele de novo. Ai, que dia difícil que eu tive. Às vezes não foi o dia inteiro, foi um momento do seu dia que foi difícil, e a gente ficou remoendo, você ficou remoendo tanto aquilo que você levou isso pro dia inteiro, né? Então, assim, é tentar, realmente, assim, passou por aquele momento difícil, né? Então, assim, vamos elevar, aproveita, então faz uma oração, eleva, muda o padrão vibratório, muda os pensamentos, para a gente sair dessas vibrações. Lembrar né? de observar as coisas boas que acontecem também, né? Exatamente. Não só as coisas que nos incomodam, mas as coisas que também nos impulsionam para frente. Isso, porque às vezes a gente fica tão absorvido nisso que a gente não consegue observar o que está acontecendo de bom, né? E aí, lembrando que todos nós vamos evoluir, né? Às vezes é difícil, né? Então, nós vamos. A gente vai, né? A gente pode achar que, assim, nossa, arrastado, né? Então, assim, eu brinco, né? Ironicamente, eu falei assim, eu estava conversando de semana passada e o Fernando fez uma postagem, né? Do mesmo comentário que eu fiz, né? Que eu falei assim, meu mentor deve estar arrependido lá do outro lado. Aí eu fico imaginando se os mentores, assim, na reunião, assim, eu ia falar do chá, né? Mas da suprafluídica, não sei, né? Comentando da gente, assim, ai, gente, que pessoa difícil que eu peguei para orientar. Né? Mas a gente todo mundo vai evoluir, e a gente lembrar que nós estamos com famílias, com amigos que nos querem bem, né? Que querem, né, esse processo, esse progresso, né, nosso e de toda a humanidade, porque todo mundo vai evoluindo junto, né? E no plano espiritual a mesma coisa, né? Uns vão demorar mais, né, para esse processo, outros menos, né? Mas é com disciplina, né, com muita boa vontade, que a gente vai conseguir, então, transformar os nossos, né, as nossas falhas, a gente vai conseguir aprimorar os nossos sentimentos, as nossas ações, né? E a gente está falando aqui dos mundos de expiação e provas, né? Sim. E é importante a gente dizer também que não só nós evoluímos, mas os mundos, eles evoluem com a gente. Sim. Né? Então, tudo na natureza, tudo que segue a lei divina, e todos nós estamos submetidos à mesma lei, tudo evolui. E são os habitantes, né, do mundo que transformam esse lugar. Então, nós, através da nossa reforma íntima, nós também transformamos o local onde a gente está vivendo. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho nos traz essa mensagem também. E ele diz, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeravam os primeiros átomos destinados a construí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. E a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Exatamente. Então é aquilo que a Fezinha falou, né? A gente, desde lá da época de Kardec, está falando nessa transição, né, para o mundo de regeneração. Mas porque essa transição ela é lenta, né? E muitas vezes ela é imperceptível, mas podem ter a certeza de que o nosso mundo está evoluindo através da nossa transformação. Né? E lá no livro a gente vê que o progresso é lei da natureza, né? Ele faz parte da lei divina. E a essa lei todos nós estamos submetidos pela bondade de Deus. Então, nosso Pai quer que tudo se engrandeça e que tudo prospere. Sim. Lá no Livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta que fala assim, a cada existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou ela pode ter muitas, né, no mesmo globo, né? E aí os espíritos respondem que podem viver muitas vezes no mesmo globo, né, se ele não se adiantou bastante para passar para um outro mundo, né? A gente tem até essa transição, né, Fer? Porque às vezes tem espíritos, né, mais evoluídos, às vezes até de outros mundos, que ele vem para cá para justamente avançar no nosso processo, né, no nosso progresso. E aí é como você falou, o que faz o mundo ser superior não é o planeta físico em si, né? Mas é a sua população, é a sua humanidade, somos nós que fazemos isso, conforme vamos aprimorando moralmente
e intelectualmente. E isso conta o quê? Quando a gente está alinhado, como a gente falou já no outro evangelho, com as leis de Deus, né? Que está na nossa consciência. Então, quando a gente estiver agindo de acordo com as leis divinas, a gente vai estar impulsionando, né? Então, esse mundo para evoluir. E o homem, ele coloca, Leon Denis, ele fala assim, que ele é livre e pode dirigir-se, né, à vontade num sentido ou de outro, não sendo possível o seu aperfeiçoamento, senão quando a vontade está de acordo com a lei. Então, o seu progresso, né, a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas o progresso é quando a gente está de acordo com a lei de Deus. E você falou no início também, né, que o mal, ele não é obra de Deus. Sim. Né? O mal é obra do homem, ele é obra das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, ele não tem uma existência real, ele é só um efeito de contraste. E isso também é Leon Denis quem fala, né? Ele é um efeito de contraste e ele coloca assim, da mesma forma que as trevas se dissipam com a luz, o mal ele vai também se dissipar com o bem. Então, quando a gente deixar o bem entrar em nós, a parte que ainda, né, é imperfeita, a parte que ainda traz os nossos vícios, ela vai se dissipando à medida que a gente vai se reformando intimamente. Sim. E com relação a essa questão, né, do nosso planeta, né, tô lembrando aqui desse processo evolutivo, essa semana, né, estava assistindo aquela discussão, acho que foi até você que me mandou, e aí tinha o Carlos Campetti, Simão Pedro, eles estavam discutindo sobre isso, e ele mencionou um trecho do livro Consolador, né, de Emmanuel, que eu achei muito interessante, que é com relação, né, quando a gente falou assim, do nosso progresso, né, que às vezes uns estão mais, né, presos, né, uns estão mais avançados, com relação ao livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é maior, né, quando a gente tem mais escolhas, né, e com maior responsabilidade quando o espírito vai progredindo. Quando o espírito ele ainda está muito lá atrás, o poder de escolha dele é muito limitado, né? Porque então se o seu livre-arbítrio, e aí né, a gente faz uma comparação, por exemplo, numa escola primária, no ensino infantil, né, que você tem assim um pouco mais regras, porque as crianças não têm maturidade para isso, né? Elas não têm poder de escolha para muitas coisas, elas têm que pedir para ir no banheiro, né? Então algumas assim. E aí a gente vai passando, vai crescendo, né? E aí numa universidade você não chega para o seu professor e pede para ir no banheiro, você levanta e vai, né? Já então, tem assim, mais liberdade. A gente já tem mais liberdade, só que a liberdade ela vem com responsabilidade também. Né? Então, assim, eu vejo isso na minha aula, né? A professora fala assim, aqui todo mundo é adulto, né? Então, ela fala assim, aqui vocês têm liberdade, mas é liberdade com responsabilidade. E a nossa vida, na verdade, é assim, né? Com as leis de Deus, a gente ainda vai ter os agravantes e os atenuantes de acordo com o nosso entendimento. Então, quanto maior o nosso entendimento, né? Então, assim, às vezes, uma falha nossa vai ser mais agravante do que para aquela pessoa que comete o erro sem o entender, sem o compreender. Né? Como é que é do Homem-Aranha lá, grandes poderes têm grandes responsabilidades, gente. Grandes entendimentos, a gente tem grandes responsabilidades também, tá? E aí, a gente já está caminhando para o final, eu queria trazer um pouquinho de Emmanuel também. Porque ele disse justamente que assim, ó, que nós estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação, então, com o Pai, né? Quando a gente quer entender essa lei de Deus, a gente busca quem? Jesus. Né? Mas a gente ainda está muito distante dessa conexão, genuinamente, né? Então, a gente está muito difícil ainda dessa comunhão. E aí, por trás da cortina do eu, nós passamos pela existência sem, de fato, enxergar a nossa vida. Né? A gente passa por essa existência, às vezes... Sem o aproveitamento, sem o aproveitamento, né? Então, e esse é muito dos irmãos que desencarnam, é isso, assim, é do tempo perdido, é do aproveitamento que não teve nessa existência, tá? E ele ainda diz, né, que a lenda de Narciso ainda permanece viva, né, nos mínimos gestos, com maior ou menor percepção. Então, tá aí o nosso egoísmo da gente olhar muito para a gente, né? Mas, enfim, gente, então, que a gente possa, então, refletir, né, usar essas lições, né, de hoje, né, para a gente refletir. Eu falo que esse é um evangelho que cada vez que a gente prepara um roteiro, né, Feira, assim, é para a gente mesmo, com né? certeza. Porque é momentos, assim, de reflexões, e eu falo, assim, observar as nossas atitudes, aí por isso que eu falo, assim, por mim, né, então, assim, às vezes, né, eu tenho um jeito... Né, às vezes no ambiente assim, de trabalho, às vezes a gente tem um jeito mais impositivo de ser porque você quer que as coisas funcionem certo, né? E o ambiente às vezes favorece isso e a gente domar isso, né? E eu falo, né, pelo menos para mim foi assim, a maternidade
é um grande desafio para mim de eu não ser impositiva com uma pessoa, com um serzinho que é mais frágil que eu, porque é muito fácil você ser autoritário e impositivo com quem é mais frágil, né? Então, isso eu falo que é um grande aprendizado a gente ter essa diplomacia, né? De saber lidar com opiniões diferentes, de lidar com opiniões diferentes. Então, é um processo de aprendizado para todo mundo, né? Então, assim, aqui a gente também está aprendendo. Então, que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida, assumir essa responsabilidade, não se culpar, não se, como que fala, se vitimizar pelos nossos erros, mas, assim, reconhecê-los e tentar melhorar, né, Fê? Sim, com certeza. Foi lindo, gente. A Fê estava falando, eu estava pensando aqui no meu caso pessoal, porque eu também sou uma pessoa difícil. Gente, não sei aonde. Sou, gente, sou. Pergunta ao meu marido que ele vai ele vai comer um quilo de sal com você, né? Eu quero sempre controlar as coisas, que as coisas aconteçam do meu jeito, né? Mas a gente tem que compreender que quando a gente está em equipe, quando a gente está aí, seja uma família, ou seja, né, no seu trabalho, as coisas não tem que acontecer do nosso jeito. Tem que acontecer de um jeito que todos, né, comunguem e que achem que aquele jeito é o melhor. Então, que a gente possa refletir também sobre as nossas imperfeições, porque cada um dentro de si tem a sua, né? Cada um tem o seu calo, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? E que a gente não queira impor as nossas verdades, né, as nossas formas de fazer as coisas aos outros, né? Sim. Porque nós nos complementamos e nunca nos diminuímos. Então é isso, gente. A gente já está partindo para o nosso momento final, né? O momento da irradiação. Então espero que todos vocês já tenham aí o seu copinho de água, a sua jarrinha, para pedir para a espiritualidade, então, derramar as bênçãos para as nossas enfermidades físicas e espirituais, né, amiga? Então, vamos agora aproveitar esse momento de alegria e de paz que o Evangelho nos traz, para nos conectarmos com esse Pai maior, esse Pai de amor e de bondade. Pai amado, te agradecemos por esse mundo que a tua bondade nos ofertou como morada adequada ao nosso crescimento. E mesmo diante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, das nossas imperfeições e vícios, que nos perdoe, que tenha paciência conosco e que nos permita caminhar ao teu lado para que a gente não se afaste tanto da tua lei. Que os espíritos de luz que são enviados para nos ajudarem a atravessar esses momentos de dor, para atravessar as nossas próprias sombras, permaneçam ao nosso lado, nos trazendo sempre o teu amor e a tua paz. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva a todos, nos acolha e nos ajude a atravessar os momentos de turbulência. Te agradecemos, Pai, e te damos graça por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que seremos. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima semana, né? E a gente se encontra de novo no domingo que vem. Um beijo e até o próximo domingo.